Olá, meu nome é Igor e hoje, junto com o Andrei, a gente vai apresentar nosso trabalho sobre o algoritmo de substituição NRU, são sobre páginas não usadas recentemente. Para começar, a gente precisa entender o que é o NRU. Basicamente, quando a memória fica cheia, o sistema operacional ele precisa escolher qual das páginas virtuais ele vai remover para abrir o espaço. E o NRU é o algoritmo que vai tomar essa decisão. Ele se baseia em quão recentemente uma página foi utilizada. E ele utiliza dois bits dentro do hardware que são muito importantes, que são o bit R, é o bit referenciado, que define que é ativado sempre que uma página é lida ou escrita, e o bit M, que é quando a página é apenas alterada, ele é o bit modificado. E o algoritmo NRU ele segue um ciclo contínuo, que foi demonstrado aqui. Basicamente, os bits são definidos, o hardware ele atualiza esses bits RM conforme os programas vão acessando essa memória. As páginas são divididas em quatro classes, que se baseia se ele foi referenciado ou se foi modificado, e testa todas as ocorrências. Aí, conforme a página é referenciada ou modificada, ele define a prioridade de substituição e a substituição ocorre. E a cada tique do relógio, os bit R são limpos. É importante também citar que os bit M's não são limpos porque o SO ele precisa substituir essa modificação no disco. Então, para a gente não perder as alterações. Aqui do lado a gente consegue ver a tabela, que basicamente são as classes. Então, a primeira classe é quando a página ela não é referenciada e nem modificada. A segunda classe é quando ela não é referenciada, mas é modificada. A terceira classe é quando ela é referenciada, mas não é modificada. E por último, ela é quando ela é referenciada e também foi modificada. E segue essa prioridade mesmo. Então, o bit ele não foi referenciado e também não foi modificado, ele vai ser o mais suscetível a ser substituído. Bem, agora a gente vai ver um pseudocódigo do algoritmo para entender na prática como ele funciona. Primeiramente, a gente tem que entender o que é a página, né? Qual que é a estrutura da página, que ela tem o ID dela, tem os dois bits e que são booleano, né? True ou false, e também se ela está presente na memória, que também é um booleano. A gente também tem as listas, né? As classes, que são aquelas quatro classes que foram definidas anteriormente. Primeiramente, a gente vai inicializar as listas para a gente separar as páginas das classes. E daí a gente vai classificar essa página. Então, para cada página na tabela, a gente tem que verificar se ela está presente na memória. E daí a gente vai verificar os bits dela para adicionar essa página a classe respectiva dela. Então, a gente vai ter um funcionamento de if-else aqui para a gente definir, para a gente separar as páginas dentro das classes. Aí, após isso, o algoritmo vai selecionar a vítima. Então, ela vai testando a partir da primeira classe, igual eu falei anteriormente, a classe que está mais suscetível a ser substituída se ela é a não referenciada e não modificada. Então, se ela não estiver vazia, ela vai retornar para o algoritmo qualquer página que esteja naquela lista. Então, e assim vai, dependendo da prioridade da classe. Aí, na próxima função, a gente tem a função de resetar bits, que para cada página na tabela, ela reseta, se ela for presente na memória, claro, ela reseta os bits R da página. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens do algoritmo NRU. E primeiro, é interessante falar que ele é um algoritmo simples conceitualmente, é um algoritmo fácil de ser entendido e, portanto, fácil de ser implementado. Porque ele utiliza dois bits de controle, como já foi dito, o bit de referência e o bit de modificação, e ele faz a substituição conforme a classificação, que é feita por meio desses dois bits. E outra coisa também interessante a se falar, ele é um algoritmo que tem uma baixa sobrecarga, principalmente no seu contexto ideal.
ele é um algoritmo que tenta evitar escritas no disco. Portanto, qualquer contexto que seja focado em evitar isso, ele também vai ter uma baixa sobrecarga, ele tem um desempenho satisfatório, digamos isso, um custo-benefício interessante. E outra coisa, ele utiliza bits de hardware para fazer o controle dessa substituição. Isso daqui pode ser tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. Se a sua arquitetura ela tem suporte para receber esses 2 bits e para fazer isso, isso aqui é algo interessante. Agora, se ela não possui, isso aqui acaba sendo um problema, porque você vai ter que criar estruturas para simular esses 2 bits e simular a limpeza do bit de referência que é feita pelo clock tick. Então, isso acaba sendo um problema. Agora, vamos falar das desvantagens desse algoritmo em si. Primeiro, ele tem uma granularidade limitada. E por que isso aqui acontece? Apesar de ser feita uma classificação nas páginas, no caso a página ela pode ser 00, 10, 01 ou 11, no caso para referência e modificação. Agora o problema é que essa classificação ela não é uma classificação tão profunda e específica. Em comparação com o algoritmo LRU, especificamente, a gente sabe que a página a ser substituída é a página mais antiga a ser referenciada. Aqui a gente não tem como saber algo desse tipo. Isso daqui pode ser um problema. Digamos em uma situação hipotética em que foi feita uma escrita no disco. E aí aquela página ela vai ser marcada com os bits 1 e 1. Só que, por uma ocorrência do clock tick, o bit de referência foi limpado e ficou 10. Até aí, tranquilo. Agora, digamos que mais para frente, é necessário fazer uma substituição de página. E todas as páginas com os bits 00 já não existem mais páginas assim. Portanto, é necessário agora substituir uma página que seja 10. Só que eu posso fazer uma substituição de uma página 10 que ela pode tanto ter sido usada em um contexto mais próximo ou em um contexto mais antigo e foi modificada por causa pelo clock tick. Isso daqui pode ser um problema, porque quando o algoritmo for substituir, ele pode escolher qualquer uma das páginas para fazer essa substituição. E isso daqui pode dar um problema em que eu posso substituir uma página e em um contexto próximo eu tenho que carregar ela novamente, por causa que ela foi mudada pelo clock tick em um contexto próximo. Isso daqui é um problema. Então, como eu já comentei também, a substituição ela pode ser feita por qualquer uma substituição aleatória pela página classificada. E outro problema que esse algoritmo também pode ter está ligado à frequência imprecisa do relógio, porque o bit de referência ele é modificado conforme a frequência do relógio. Se ela for imprecisa, o algoritmo também vai funcionar de modo impreciso. E vamos lá. Qual é o cenário ideal para a utilização desse algoritmo? Eu poderia dizer que esse algoritmo ele tem o seu contexto ideal em workloads mais focados na leitura e workloads que evitam a modificação, como foi comentado. E esse problema, no caso, ligado à escrita, pode ser um problema um pouco maior em um contexto em que uma complexidade seja mais ampla e que você tenha dificuldade de prever os padrões de acesso. Então, outra coisa, também ele é focado em workloads em que você consiga prever os padrões de acesso de modo mais previsível. E como também já foi dito, ele também é ideal em ambientes em que você consiga ter suportes aos bits de referência e aos bits de modificação. E trazendo isso para aplicações reais, onde que isso daqui acaba sendo mais utilizado? Eu poderia dizer que ele é mais utilizado em sistemas industriais embarcados, principalmente também ligados à internet das coisas. Isso daqui é interessante porque esses sistemas, por natureza, eles tentam evitar a escrita em disco e até eles não têm tantos recursos até de disco para você fazer essa escrita. Eles são mais focados até em sensores e atuadores que, na maioria das vezes, são mais focados na leitura de coisas. Então, isso daqui é interessante de comentar. Outra coisa, eu também poderia trazer até para sistemas operacionais mais simples. No caso aqui, eu dei o exemplo do Minix, que foi um sistema operacional mais simples, até formado no meio educacional, acadêmico, para se estudar algoritmos. E como ele tem um contexto mais limitado, um contexto mais simples e, portanto, evita acessos de escrita no disco, esse algoritmo acaba sendo um algoritmo interessante para ser utilizado nesse contexto. Outra aplicação real também, em que esse algoritmo pode ser utilizado, são sistemas de tempo real. E aqui com uma ressalva muito importante, porque dependendo do contexto, ele acaba não sendo interessante pelo conta de fazer a substituição de páginas e nem sempre ser da forma mais eficiente possível. Se for um contexto de um sistema de tempo real em que
seja muito mais complexo e que você preze muito pela substituição adequada, ele acaba não sendo tão eficiente. Agora, se for um contexto mais simples, ele também acaba sendo utilizado. Então vamos lá, o que a gente pode concluir sobre esse algoritmo? Ele é um algoritmo que possibilita a substituição de páginas de modo simples, eficiente e estratégico, apesar de você não ter tantas informações dedicadas sobre as páginas. E ele se fundamenta na substituição por meio de 2 bits de classificação, o bit de referência e o bit de modificação. O bit de referência, ele é marcado sempre que uma página é lida ou escrita, e o bit de modificação só quando uma página recebe uma escrita. E o clock tick, ele limpa o bit de referência. O bit de modificação, ele acaba não sendo modificado, porque ele é modificado só quando aquela página precisa ser substituída e, portanto, escrita no disco. E outra coisa, ele é um algoritmo simples, conceitualmente falando, de baixa sobrecarga, porém ele tem uma granularidade limitada, e por causa desse contexto ele acaba sendo mais ideal em workloads com cargas previsíveis de acesso e, portanto, que evitam acessos de modificação. Muito obrigado pela atenção.